Olá pessoal, vamos à segunda parte do nosso exercício de regressão linear simples, a partir de um problema proposto pelo Levine, do seu livro de estatística, para as vendas da Sunflowers roupas. Na segunda parte nós vamos avaliar se realmente existe uma relação linear significativa entre Y e X. Y, vendas anuais de loja, e X, metragem de loja. Okay? Para a segunda parte, montei aqui uma nova planilha. E essa planilha inicia com a repetição dos registros do experimento, onde temos 7 lojas selecionadas aleatoriamente, com as respectivas metragens na coluna B, com as respectivas vendas anuais na coluna C. Bom, a primeira etapa é calcular para cada valor de X o valor projetado de Y de acordo com a equação da reta. E nós construímos uma reta cuja equação era constituída do coeficiente angular ou inclinação 1,855 e intercepto ou coeficiente linear 0,854. Então, com esses coeficientes, nós calculamos para cada valor de X um valor de Y, chamado agora de Y projetado. Então, é isso que nós fizemos para os 7 pares de valores. Para os 7 valores de Y. Desculpe, para os 7 valores de X. Ok? Observe na barra de fórmulas o nosso cálculo. Na etapa seguinte, na coluna imediatamente à direita, elevamos ao quadrado as distâncias entre os valores de Y reais e os valores de Y projetados. Se o nosso modelo fosse perfeito, os valores projetados de Y coincidiriam com os valores reais de Y. Sendo imperfeito, vamos observar algumas distâncias, e essas distâncias estarão sendo elevadas ao quadrado na coluna E. Ok? Então, recapitulando, se o nosso modelo fosse perfeito, nós encontraremos aqui 3,7, encontraremos o valor de 6. Isso significa que o comportamento dos dados do nosso experimento podem corresponder a uma reta não perfeita. Então, na coluna E, temos os quadrados das distâncias entre os valores observados de Y e os valores projetados ou calculados pela relação linear construída. Esses quadrados vão gerar um somatório, e esse somatório é o somatório dos quadrados dos resíduos ou erros aleatórios. Então, temos aqui a medida de erro, uma medida de erro residual na nossa relação linear obtida. E essa medida é chamada de SQR, é a representação do Levine, e eu estou aproveitando aqui. SQR, então, é o somatório dos quadrados das distâncias entre Y real e Y projetado. Na coluna imediatamente à direita, elevamos ao quadrado agora as distâncias entre Y projetado e o Y médio. O Y médio, lembrando, era o valor de 6,5. Então, agora a distância entre Y projetado 4 e 6,5, essa distância elevada ao quadrado. A distância entre 6 e 6,5, essa distância elevada ao quadrado. Então, é isso que nós temos na coluna F. Observe a barra de fórmulas, o quadrado de distância entre Y e Y médio e Y projetado. Bom, olhando aqui a figura direita, a reta representando o Y médio, essa reta horizontal vermelha, é a média dos valores de Y. E o Y projetado, ele cresce linearmente com o aumento de X, dado que nós temos uma reta com coeficiente angular positivo. Ok? Então, essa distância entre Y projetado e Y médio está sendo elevada ao quadrado para cada um dos pares de valores. O somatório
desses quadrados dá origem agora ao SQ de reg. Reg significa regressão, soma dos quadrados da regressão. Ok? Então temos soma dos quadrados de R do resíduo, SQR, e soma dos quadrados da regressão. E por último, vamos calcular os quadrados das distâncias entre os valores reais de y e o valor médio de y. É isso que fazemos aqui nessa coluna. Quadrado de distância entre y real e o y médio, que era o 6,5. O somatório desses quadrados dá origem ao STQ, somatório total dos quadrados, que chegou a esse valor, 72,06. Ok? Bom, esses valores de somatório de quadrados estão associados, primeiro, a essa relação matemática. O somatório total dos quadrados é igual ao somatório dos quadrados da regressão mais o somatório dos quadrados do resíduo. Quanto mais perfeita for a nossa reta, maior vai ser o SQreg em comparação ao SQ residual. Quanto mais perfeita for a nossa reta, menor o erro residual, menor o SQR. Isso também aparece aqui nessa figura retirada do Levine. Observem aqui, por exemplo, um valor de y, um valor real de y, em confronto com o valor projetado de y, projetado pela nossa relação linear construída. E, por sua vez, o valor médio de y. Se o nosso modelo, por exemplo, fosse imperfeito, na verdade os pontos não gerassem uma inclinação, se os valores de y não se movimentassem quando os valores de x aumentassem ou diminuíssem, nós teríamos uma reta que se aproximaria ou coincidiria com a reta de y médio. Ok? E neste caso, o SQR teria um valor elevado e o SQreg teria um valor pequeno. Por sua vez, se nós temos pontos de valores que realmente se transformam em algo parecido com uma reta, o SQR passa a ter um valor pequeno, ou seja, a distância entre o valor real de y e o valor projetado de y passa a ser pequeno. O SQR passa a ser pequeno. E o SQreg passa a ser elevado, passa a surgir uma distância significativa entre o valor projetado de y e o valor médio de y. Então, o que nós vamos estar fazendo agora é comparando esse somatório dos quadrados. A primeira comparação se dá no cálculo da estatística chamada de R², que é a divisão entre SQreg e SQt, somatório dos quadrados da regressão dividido pelo somatório total dos quadrados. E chegamos ao valor de 0,96, aproximadamente 0,96. Qual o significado prático desse R²? Aproximadamente 96% das variações em y, vendas, são explicáveis a partir da observação das variações em x, metragem. Então temos uma relação linear bastante forte entre y e x. A capacidade de acordo com o modelo, prevermos as vendas é esta: 96% das variações de vendas sendo explicadas quando acompanhamos, observamos as variações em x, área. Mas continuando a nossa análise, vamos agora transformar SQR em média quadrática, MQR, e SQreg em média quadrática, MQreg. Para o cálculo dessas médias quadráticas, vamos precisar de graus de liberdade, novos valores de grau de liberdade. O primeiro é o número de grau de liberdade para transformar soma dos quadrados do resíduo em média quadrática de resíduos. E aqui o número de grau de liberdade é 5, correspondendo ao número de pares menos 2, corrigindo aqui, número de pares menos 2.
ok? Não menos 1. Deixa eu editar o comentário aqui. Número de pares menos 2. Então, temos 7 pares de valores no nosso experimento. E para o cálculo, então, da média quadrática dos resíduos, vamos trabalhar com 5 graus de liberdade. 7 pares menos 2, 5 graus de liberdade. Dividindo agora o SQR por 5, chegamos à média quadrática dos resíduos ou dos erros residuais, 0,493. Para o cálculo da média quadrática da regressão, utilizamos o grau de liberdade 1, que tem o seguinte significado. Quando nós estivermos trabalhando com regressão linear simples, que é o caso, o grau de liberdade vai ser 1. Quando estivermos trabalhando com regressão linear múltipla, onde na regressão linear múltipla estivermos trabalhando com valores de x1 e de x2, esse número de grau de liberdade vai ser igual a 2, e assim por diante. Então, para a regressão linear simples, a média quadrática da regressão vai ser simplesmente igual à soma dos quadrados da regressão, dado o grau de liberdade 1. Então, temos a média quadrática dos resíduos, 0,493, e a média quadrática da regressão, 69,594. Essas médias quadráticas têm dimensão de variância. E uma variância dividida por outra permite que comparemos essas duas variâncias, mediante o cálculo da chamada estatística F. Dividindo a variância maior, média quadrática da regressão, pela média quadrática dos resíduos, chegamos à estatística F de 141,131, 141 aproximadamente. Para que vai servir essa estatística F? Vamos primeiro construir uma tabela ANOVA, uma tabela de análise de variância, com os valores que obtivemos até agora. Temos as seguintes fontes de variação, dados que temos pontos reais de y que não se encaixam perfeitamente na reta, não temos uma reta perfeita. As fontes de variação são as seguintes. Primeiro, as decorrentes do nosso modelo de regressão, com o número de grau de liberdade anteriormente registrado 1. E a segunda fonte de variação é o erro residual ou resíduo, com o número de grau de liberdade que registramos anteriormente 5. Total 6 graus de liberdade. Na coluna imediatamente à direita, registramos a soma dos quadrados da regressão e do resíduo. Soma total 72,06. Na coluna subsequente, as médias quadráticas calculadas 69,59 e 0,49. E finalmente a estatística F, 141,13, sendo a média quadrática da regressão dividido pela média quadrática do resíduo. Essa estatística F deve ser confrontada com um valor crítico de F, que eu obtive aqui a partir do Excel, que pode ser obtido por uma tabela F com alfa de 0,05, ou 1 grau de liberdade no numerador e 5 graus de liberdade no denominador. E temos um F crítico de 6,61. Na verdade, temos aqui um teste de hipóteses, com duas hipóteses. A hipótese nula corresponde a inclinação da tangente da reta é nula, o que significaria que os pontos observados, os pontos da população, inclusive os pontos que não fizeram parte da amostra aleatória, esses pontos se comportariam mais ou menos conforme essa figura aqui. Então, a hipótese nula corresponde a esse perfil. As variações de x não se transformam em variações de y. A hipótese alternativa corresponde à inclinação
não é nula. A inclinação é diferente de zero. Ou seja, há alguma inclinação. A hipótese alternativa está associada a esse perfil se nós tivéssemos uma inclinação positiva. Ok? Bom, rejeitamos ou não a hipótese nula? Quando a estatística F ultrapassa o F crítico, de acordo com a análise de variância, nós rejeitamos a hipótese nula. É o que estamos observando aqui. O F é bem maior do que o F crítico. Então, nós rejeitamos a hipótese nula. Os pontos da população não se comportam conforme essa figura. Ou seja, a inclinação não é nula, existe uma inclinação. Então, nós chegamos à avaliação de que as variações de x significativamente levam a variações de y, embora a gente não possa garantir que seja uma relação de causa e efeito. Ok? Então, voltando ao nosso problema, à nossa pergunta, como avaliar se realmente existe uma relação linear significativa entre vendas e metragem na loja? Se não existisse essa relação linear significativa, quaisquer variações de x não impactariam em y. Então, os pontos se distribuiriam de forma aleatória, aproximando-se de uma reta horizontal, inclinação nula. Pelo nosso teste de hipóteses construído e observado a partir da estatística F e da tabela nova, observamos, então, que existe sim uma relação linear, existe uma inclinação na relação construída entre y e x. Ok? Espero ter contribuído de alguma forma com o estudo de vocês em termos de regressão linear simples. Obrigado.